Paz e graça, amados irmãos. Aqui mais uma vez para um vídeo usando e pesquisando a Bíblia. Como já falámos de alguns assuntos, já podemos ver que como podemos encontrar maravilhas de Judas e muita coisa, exemplos como podemos encontrar, passos que podemos seguir na Santa Palavra de Deus, especialmente o exemplo do Senhor Jesus, que infelizmente muitos pregam, mas pregam e despregam com os seus assuntos, como costuma dizer. Então, mas já temos falado de orações respondidas, orações de intercessão, e já temos visto o plano de Deus para o homem, desde o arrependimento, o batismo, a salvação, o batismo das águas, a cura divina, o batismo do Espírito Santo e a segunda vinda de Cristo. Agora estamos a falar das parábolas de Cristo. Agora, amados, queria ver mais uma vez convosco a última parte de o grão de mostarda que se encontra em Lucas 13, do capítulo 13, do versículo 18 e 19. Então, Lucas... Peço desculpa que eu não estava com ela aberta. Lucas 13, do 18 ao 19, que diz assim a palavra. E dizia, parábolas do grão de mostarda e do fermento. E dizia, é o versículo 13 e do versículo 18 ao 19, que diz, e dizia, a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Amados, é o que podemos aqui ver, como Jesus disse, o reino dos céus é assim, o reino de Deus é assim. A semente pode ser muito pequenina, ou como podemos ver, por exemplo, isto é um exemplo, pode ser muito pequenina, mas quando cai, fica a árvore tão grande, que até os pássaros do céu vêm e se alinham e fazem um ninho no ramo. Pois que nós sejamos assim, que deixemos crescer a palavra de Deus em nós, e que não só falemos dela, mas que falemos, compartilhemos e que também vivamos a sua palavra. Às vezes nós podemos dizer é difícil. Não é difícil. Nós é que muitas vezes complicamos a vida. Assim, a vida, e que não deixemos fluir a palavra de Deus em nós. Mas vamos começar a deixar isso. Vamos pedir a Deus que nós consigamos dizer não à palavra, à palavra do diabo, à palavra do mundo. E não ter as palas, como os momentos muitas vezes temos, e só ouvir o que nós queremos. Mas sim, também, nós fazermos o que está na palavra. Deixar crescer a palavra em nós, para que nós possamos fazer o que a palavra de Deus diz e falar às outras pessoas e ganhar almas para Jesus. Pois Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim, pois eu também sou um pecador. E Jesus disse a Pedro, pois agora não temas, porque a partir de agora és um pescador de homens. Mas atenção, outra coisa que aqui também vemos. Quando Pedro disse isso, foi depois de duas coisas. Primeiro, ele tinha ouvido a parábola. Em Lucas vemos isso. Ele só disse isso, ou reconheceu isso. Primeiro, depois de ter ouvido a parábola do fariseu e a parábola do fariseu, que já vamos ver mais para a frente, se é que já não passámos, a parábola do fariseu e a parábola do publicano. Primeiro, já tinha ouvido, já guardou o exemplo em si, mas depois também foi quando o Senhor lhe disse, pega na rede, ou peguem nas redes e vamos para o outro lado, ou vamos pescar. Ele a princípio queria duvidar e disse, mestre, mas já tivemos a apanhar peixe toda a noite e não apanhamos nada. E ele, mas já que tu insistes, pronto, vamos, confio em ti.
Só depois disso, só depois do milagre, aquele aí reconheceu. Amados, aqui podemos ver que ele, depois disso, reconheceu. Depois de ter visto o milagre e depois da parábola. Mas, amados, eu penso assim, não devemos só de reconhecer quando o Senhor age na nossa vida e não só quando nós ouvimos uma pregação ou quando nós... Não. Devemos reconhecer sempre. Devemos assumir sempre que somos pecadores, que somos falhos, que falhamos. Eu nas minhas orações, eu reconheço, eu peco, eu tenho fraquezas. Senhor, ajuda-me nas minhas fraquezas e perdoa-me por elas. Não sou melhor que ninguém, nem nunca serei. Sou um homem, tal como tu és, e sou de carne e osso, sou homem tal e qual como tu és. Erro como tu, peco como tu, por pensamento, às vezes por olhar, seja como for, eu peco infelizmente como tu pecas. Às vezes de uma maneira, outros de outra, mas todos pecamos. Mas devemos tentar evitá-lo. Mas não é só quando Deus age na nossa vida, não é só quando somos repreendidos, não é só quando ouvimos uma pregação, não. É quando nós estamos a orar, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, ajuda-nos a ser melhor. Devemos reconhecer sempre. Se o fizermos, aí sim. Como também Jesus disse no Antigo Testamento. Se o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus e os perdoarei. Eles, se calhar, depois dessa profecia, começaram a arrepender-se. Mas nós devemos ver esse exemplo e pensar: não vou só me arrepender só quando alguém diz ou isto. Não. Devemos nos arrepender sempre. Pecamos por isto ou por aquilo, vamos nos arrepender. E assim sucessivamente. Eu sou assim. Eu às vezes até por mirar. Eu sei que a palavra diz: se nós nos irarmos, é uma coisa. Mas se pecarmos pela ira, aí é que é complicado. Mas eu até por mirar, eu peço perdão. Por isso, amados, façamos isso. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amados, agora vamos ir mais uma vez até uma jornada. Mais uma vez até à vida de Jacó. Agora Jacó vai retornar. Depois de ter enriquecido, depois de tudo isso, agora Jacó vai retornar à casa, à terra de seus pais. E não sei se vai ser nesta passagem, mas vai... Não, ainda não, mas vai... depois vai fazer, ainda vai fazer uma aliança, mas vai haver um encontro. 2 encontros, digo. Depois nessa jornada de Jacó. Um com um anjo do Senhor, que é um que eu gostava de ter também. Não digo um anjo, mas especialmente, mas gostava de ter um encontro que já tive numa visão. Eu, para mim, esses sonhos inspirados pelo próprio Pai, para mim são visões. Mas tirando isso, gostava de ter sonhos, gostava de ter um encontro, mas quando estava acordado. Mas teve esse encontro com o anjo do Senhor. E depois vai ter um encontro com um irmão que o jurou matar com um ódio tão grande. Agora vai se encontrar. E ele pensava já que o irmão ia matá-lo. Mas Deus tocou no coração de Esaú e não houve morte, mas sim pelo contrário. Houve paz entre os dois. Até já. E não percas, que Deus vos abençoe, hoje e sempre.